Olá, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos em torno da nossa doutrina espírita, mais especificamente do Livro dos Espíritos. Estamos esperando aí o Facebook, o YouTube e enviando a notificação que estamos ao vivo, Hoje a gente está tentando aqui, vamos ver se deu certo, fazer a transmissão ao vivo, simultâneo, tanto para nossa conta aqui do Facebook, do Recomeçar, quanto no YouTube. Então, para quem acompanha aqui pelo Facebook, também temos a conta no YouTube. Então, você também já pode se inscrever, se seguir, ativar o sininho. E vamos ver, acredito que deu tudo certo aqui. Depois a gente vai saber se estamos ao vivo também no YouTube. Tá? Então, é uma alegria receber todos aqui, estarmos juntos, estudando em conjunto. Enquanto o Facebook e o YouTube vai enviando as notificações, ó, vamos dando boa noite aqui para a Val que já está conosco. E hoje o tema é bem interessante, a questão 903 do Livro dos Espíritos, a culpa em estudar os defeitos alheios. É isso mesmo, vamos ver aqui, ó. A culpa em estudar os defeitos dos outros. E enquanto o pessoal vai recebendo a notificação, ó, a gente gosta sempre de estar divulgando e a gente pede até desculpas se nos tornamos repetitivos para aqueles que já nos acompanham em todas as lives, mas é importante, né? Sempre tem gente nova aqui no canal e a gente gosta de estar divulgando, ó, a distribuição gratuita tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, ó, que está aqui atrás, tá? É o livro físico mesmo. É só você entrar na nossa página aqui do Facebook. A primeira postagem aqui no Facebook já é tratando desse tema, para te explicar o local de retirada. Nós temos uma parceria com o Sebo Praia Grande, que fica na galeria, aqui na Avenida Presidente Costa e Silva, no centro da Praia Grande, no Boqueirão, né? Então, se você chamar na última postagem na nossa página aqui do Face, a gente manda inbox pelo WhatsApp, a localização, o horário de funcionamento, você pode retirar sem nenhuma burocracia, tá? A Luciana Miranda, aqui com a gente, boa noite, Luciana. Terezinha, minha esposa, aqui também. Então, a gente agradece o carinho de todos, todos estão aqui conosco, e vamos já dando continuidade, né? Antes da gente ler a primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec indaga os benfeitores espirituais, quem puder e quiser se concentrar melhor, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, esquecendo momentaneamente das distrações do cotidiano, das obrigações e afazeres, deixando que esse momento seja um momento de elevação espiritual, de elevação em nosso aprendizado, que possamos nos envolver com a espiritualidade amiga, com o mentor individual de cada um de nós, pedindo a proteção de Jesus para nós, para os nossos familiares, para o nosso lar, para que esse momento possamos assimilar os ensinamentos da doutrina que nós abraçamos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Ó, a Rita de Cássia aqui com a gente também. Então vamos lá, vamos dando continuidade, né? O que vocês acham? Vamos ver aí o pessoal. O que o pessoal acha? Há culpa em estudar os defeitos dos outros? Né? Há culpa em estudar os defeitos dos outros? E a espiritualidade responde assim:
Se é para criticá-los e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Olha só que curioso, né? Ó, uma boa tarde para Ana Meloni, também aqui conosco. Então, se a gente analisa, né, estuda o defeito do próximo, já com a intenção de divulgar, aí a culpa, né, não é uma atitude louvável, né? Agora, em alguns casos, e aqui é interessante que ele coloca em algumas vezes é útil quando a gente analisa para que nós mesmos evitemos, né? Quando a gente vê que um companheiro errou, a gente analisa o erro, qual foi o erro dele, a gente já fala, pô, por esse caminho eu não vou, que eu vi as consequências. Mas por que que é uma terapêutica difícil, né? Porque nós somos espíritos falhos ainda, no mundo de provas e expiações, e geralmente a gente não consegue se manter equilibrado para analisar e trazer para nós, né? Geralmente a gente analisa, continua analisando o outro, já começamos a julgar, censurar, não é mesmo? E nós temos o hábito, né? E esse hábito nós já trazemos dessa existência e de outras, que geralmente como que nós fazemos? Nós analisamos, pensamos, falamos e agimos. Perdão. E quando é o defeito do próximo, do outro, a gente analisa, mas não podemos comentar e agir. Senão nós vamos estar colocando como juízes, né, daquela determinada situação. Então é difícil. Aquele que consegue analisar em silêncio e trazer para si é louvável, mas é um terreno perigoso. Essa é uma resposta um pouquinho longa, vamos dar continuidade. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Então, a indulgência já é uma forma de caridade, né? Quando a gente aborda o tema e se debruça sobre o tema da caridade, geralmente, em primeira instância, assim, a gente já imagina a doação de bens, objetos, né? Doar algo, dinheiro, uma peça de roupa, né? E aqui diz, ó, não se esqueça que a indulgência pelos defeitos alheios é uma virtude contida na caridade. Então também é uma forma, né? Ó, Sol Santos aqui com a gente, boa noite, Sol. Também é uma demonstração ali de caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Então, se a gente acaba ali, vamos dizer que sem querer, né? Vamos dizer que sem querer a gente analisa e estuda um erro, um defeito do próximo. Ó, a Edneia, prazeres aqui com a gente também. Seja muito bem-vinda, Edneia. Então, vamos dizer que a gente tá ali e a gente acaba vendo um erro, um defeito do próximo, né? Antes da gente censurar no outro, a gente deve analisar se nós não temos também uma dose daquele defeito, seja o egoísmo, a avareza, né, a dureza do coração, a gente vê se nós não temos em nós mesmos, né? É o que nos aconselha a espiritualidade. Então vamos caminhando mais um pouquinho aqui, ó. Então, se censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós, né? O que nós lemos.
Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Porque geralmente se a gente fala assim, a gente está ali, analisa um defeito do outro e fala, meu, aquele é orgulhoso. Aí a espiritualidade aconselha, vê se não tem em nós mesmos a dose de orgulho que alguém possa censurar. Geralmente, sem, até mesmo de forma subconsciente, a gente se esquiva. Não, não, eu não posso ser caracterizado como alguém orgulhoso, não. Então, muitos de nós é, não faz esse mergulho íntimo mais profundo, como a reforma íntima mais profunda dos nossos defeitos, porque paramos sempre na camada ali, sem reconhecer verdadeiramente os nossos erros ou aquelas paixões menos dignas, aquilo que nos animaliza, né? Para que a gente possa nos espiritualizarmos. A gente sempre tem essa dificuldade de reconhecer em nós. Então, a espiritualidade já, para que a gente não pare nessa camada, eles já dão a execução, né? Para o nosso campo de ação. Então, ele diz: esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Ó, então, se, se a gente vê alguém ali e fala assim, ó, aqui ele já diz, ó, se censurais por serem avarentos, sede generosos. Então vamos lá, a gente está ali e acabou analisando, né? Alguém próximo de nós é avarento. Aí a gente vai analisar em nós. Ah, não, eu não sou avarento. E a gente geralmente para por aí. Mas será que não somos mesmo? Então, a espiritualidade já nos diz. Então, se a gente identificou no outro que o outro é avarento, então que nós melhoremos em nós aquilo que nós observamos no outro. Então, que nós sejamos generosos. Aí sim, acredito que não vai ter ninguém de nós que vai dizer que já chegamos no ápice da generosidade. Sempre podemos melhorar. Ainda que nós nos reconheçamos generosos, podemos ainda ser mais, não é mesmo? Então, aqui já vem o remédio, a ação, né? Se censurais por serem avarentos, sejam generosos. Se censurais por serem orgulhosos, sedes humildes e modestos, não é mesmo? Então, se a gente viu que alguém ali é orgulhoso, não vamos adentrar, verificar minúcias da vida do próximo, porque a própria psicologia nos diz que o outro é sempre um espelho a nos refletir. Então, se a gente é um alerta para nós mesmos, né? Se a gente começa a identificar próximo de nós pessoas avarentas, orgulhosas, todo mundo ao nosso redor é orgulhoso, geralmente é porque nós somos orgulhosos e conseguimos enxergar isso no outro. Então, nós devemos consertar em nós aquilo que observamos no outro. Se for orgulhosos, sejamos humildes e modestos. Por serem duro, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Né? Então, se a gente está identificando no próximo, no outro, algo menos digno, que nós sejamos mais dignos naquilo que é o oposto, né? Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ó, aqui, ó, o pessoal já entrando aqui também conosco, ó. Henri Luiz, Cláudia Fogaça, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos aqui em mais uma noite de estudo em torno da doutrina espírita. Então, será que estudando até agora aqui, alguém já lembrou de qual frase que vai se encaixar com
com essa passagem? Ó, então fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Qual? Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Não é mesmo? Ele vê um argueiro no olho do vizinho e não vê uma trave no seu. No nível evolutivo que nós nos encontramos, a gente tem sempre aquele receio de fazer aquela reforma íntima. É como um guarda-roupa que está com a porta fechada e tem só um pedacinho ali de pano para fora. E a gente tem receio de abrir e cair aquele monte de roupa embolada, aquela bagunça, e nós sermos obrigados a consertar, a arrumar naquele momento. Então a gente sabe que nós temos uma reforma a mais urgente de todas, né, para ser feita. Não é a reforma do nosso quintal, não é a reforma do nosso carro, de qualquer objeto, né? Não é nenhuma reforma na nossa casa em si, a nossa reforma íntima. E a gente é justamente a mais urgente, é a que a gente posterga, né? Vai deixando para depois. Então, quando a gente identificar algo no outro, nós temos que arrumar, consertar em nós. É óbvio que tem alguns casos, vamos supor, para quem está estudando a mediunidade. Às vezes a gente vê o livro dos médiuns, né? A doutrina espírita nos alertando para não comercializar o dom, né? Da mediunidade. E às vezes a gente estuda em alguns médiuns que passaram a aceitar, a receber algo e perderam, vamos dizer, esse dom e não conseguiram mais fazer ali algo sublime. Então a gente estuda para que a gente fique atento. Mas daí ir mergulhando, devassando a vida do outro, já é falta de caridade, né? Falta de indulgência. Ó, a Val aqui, ó, fez um comentário muito interessante, ó, vamos ler aqui, ó. Acho que dá até para pôr na tela, para ficar legal, ó. Bem legal quando o pessoal participa, né, bastante aqui com a gente fica muito feliz. Ó, a Val aqui, ó. Aos outros dou o direito de ser como são, e a mim sempre melhorar. Uma frase de nosso Chico Xavier por Emmanuel. Exato. Ilustra bem, né? Define bem aqui que a gente tem que ter essa, ainda mais nesses tempos de hoje, né? Então, estamos todos com os ânimos à flor da pele, em qualquer pensamento antagônico, já se cria uma ira, uma raiva. Então, a gente tem que deixar cada um ter o direito de ser como são, e a nós o dever de nos melhorar, né? Então, nós falamos sobre a mediunidade, também a gente acaba estudando no outro. Um pai com um filho, é natural que ele vá estudar ali os indícios de alguma tendência mais negativa para estar auxiliando, por sermos responsáveis pelos filhos, né, que Deus nos concede por empréstimo na Terra. Temos que estar ali estudando os defeitos, porque o Divaldo Franco nos diz, né, tem um vídeo, alguma palestra que ele nos diz que a criança ali já mostra suas tendências de pequenininho. Então, se uma criança já mostra ali alguma tendência mais agressiva, mais rebelde, a gente deve intensificar ali naquele sentido a educação. Então, temos que estudar, né, nesse caso. Agora, tem uma historinha também que ilustra bem, que conta-se que um casal acabou de se mudar para uma casa nova, né? Uma casa recém ali, eles acabaram de mudar. Primeira manhã, foram tomar o café da manhã, mesa bem posta, arrumaram tudo. Parecia aqueles café de novela, né? Com tudo ali farto, próximo da janela. E a esposa, a mulher, olhou pela janela e comentou com o marido: Amor, isso é um absurdo. Não é possível que ela não tá vendo.
Olha a nossa vizinha, está estendendo um lençol com manchas escuras, um lençol limpo, era para estar limpo, estendendo um lençol com manchas. Isso é um absurdo, não tem como ela não estar vendo isso. Aí o marido, deixa, amor, esquece, vamos focar aqui no nosso momento, vamos focar no que é nosso. Estamos na nossa casa nova, estamos alegres, felizes. Bom, passou. No outro dia, novamente. A mulher, não pode ser. As manchas de novo. Essa nossa vizinha não tá vendo um lençol branquinho. Era para estar branquinho, com essas manchas escuras, negras. Será que ela acabou de lavar, caiu no chão e ela tá com preguiça de enxaguar, lavar de novo? Não, amor, você tem que ir lá falar com ela. Você precisa ir lá falar com ela. Aí ele, não, de forma alguma. Cada um cuida do que é seu, dos seus problemas. Vamos focar aqui na nossa vida, no que é nosso. Aí no outro dia, o marido já estava na mesa, a mesa posta, a esposa chegou, sentou, ela olhou pela janela, já procurando a mancha no lençol, né? Olhando pela vidraça, falou: Ah, tenho certeza que você fez alguma coisa. Você foi lá falar com ela, não foi? Ela indagou o marido. O lençol nunca vi tão branco. Olha que lençol lindo, branco, limpo. E o marido fala: Realmente eu fiz algo, mas eu não fui lá falar com ela, não. Eu apenas limpei a nossa vidraça. As manchas estavam no nosso vidro. E a esposa, obviamente, constrangida ali, se calou, né? Então nós podemos trazer junto de paralelo com essa passagem, né, que diz sobre o argueiro, né? No final aqui dessa resposta, os espíritos dizem, né? Fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Às vezes a gente enxerga o mundo ao nosso redor escuro, só nos habituamos a ver problemas, sempre somos especialistas em encontrar defeitos alheios, né? Uma tendência aí quase que natural nossa, infelizmente. Quando não raro, essas manchas estão em nós, nos nossos olhos, né? Como estava apenas no vidro da janela da moça, né? Que a gente tenha esse olhar, essa atenção, porque o orar e vigiar deve ser constante, para que a gente possa sair de uma visão pessimista, negativa, um hábito de falar mal do outro, analisar os defeitos do outro e expor de forma descaridosa, que a gente possa ir mudando, né? E Emmanuel também como é de costume, a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos com os comentários de Emmanuel referente à questão. E essa questão 903 do Livro dos Espíritos, Emmanuel comenta, e ele põe o título de censura. E você vê que a palavra censura aparece no início dessa resposta, né? O pessoal que está desde o início aqui na live, ó. Ó, antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Então ele aborda sobre a questão da censura. E é um texto bem curto aqui, que ele vai dizer, Emmanuel, imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta. Servindo, né? Imagina-te servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede você propões a extinguir. Imagina-te misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Imagina-te
deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho, a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Então, antes de concluir aqui, vamos refletir um pouco, né? Se nós estamos num meio, seja no nosso trabalho habitual, na nossa família, na casa espírita que frequentamos, num projeto social, no nosso meio, no nosso vínculo, e desejamos ser pessoas melhores e desejamos o melhor para quem está ao nosso redor. Qualquer crítica, qualquer censura já é uma autossabotagem nos nossos princípios. Então, se a gente quer que o nosso grupo ali de trabalho tenha êxito, cresça, nossa casa espírita, nosso lar, nossa família, qualquer atividade, a crítica, a censura já é uma autossabotagem para o projeto não dar certo. E aí ele diz, é como alguém que está ali com a planta e joga uma pá de cal em cima. A censura é isso. É como alguém que quer matar a sede do companheiro, mas antes joga um líquido ali, o antisséptico, ele diz, né? Ou você quer cobrir ali um companheiro, uma companheira, alguém querido, e antes de você pôr o agasalho, você põe um agasalho coberto de alfinete. A censura, a gente tem que ter um cuidado, uma atenção muito grande, porque se torna uma autossabotagem dos nossos princípios, dos nossos valores, dos nossos propósitos. Então, Emmanuel irá concluir. Certamente, então ele vai dizer sobre a peça forrada, né? Imagina-te aplicando, imagina que esteja querendo agradar, vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes, e compreenderá certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Então, o Jesus, né, nosso mestre, ele nos ensinou para todos que o nosso caminho é o de servidor. Devemos nos colocar na condição de servir. Se nós nos aceitamos, não vou nem dizer espírita, que às vezes nem todos são espíritas, mas a grande maioria aqui são cristãos. Se nós aceitamos o título de cristãos, temos que aceitar o título de servidores, né? Então, se desejamos servir, temos que tirar a censura do nosso modo de viver. Infelizmente, a gente acaba dizendo ali uma fofoca ou outra, não, é só para a gente analisar, né? Mas se fosse efetivamente para a gente progredir averiguando a vida alheia, a gente ia fazer grupos de reunião com o título, né? Estudando a vida do próximo. E, sem dúvida, não é essa a proposta da doutrina espírita e do Cristo, né? Que a gente possa ter essa vigilância, porque é muito fácil passar do pensar para o falar e para o agir. E geralmente agimos com censura. Que a gente possa, assim que observar no outro um aspecto negativo, que a gente possa ver se nós não temos uma dose, talvez, desse orgulho, vaidade, soberba, arrogância, se não temos em nós. Caso nós encontremos ou não, independente, vamos trabalhar para aspectos antagônicos, trabalhar em sermos humildes, caridosos, serenos, e assim estaríamos indo para o caminho certo, que é o progresso espiritual. Não é mesmo? Muito obrigado pela presença de todos aqui, pelo carinho nos comentários, carinho de sempre. Que possamos estar novamente aqui
juntos no domingo que vem aqui pela página Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Agora as lives são tanto pelo Face quanto pelo YouTube. E nessa quarta, para quem acompanha a live do Praia Grande na Tela, que a gente faz todas as quartas, 7 horas, será sobre o tema dos finados, né? Que amanhã, dia dos finados, né? Dia 2, segunda-feira. Na quarta, vamos abordar esse tema dos finados com a visão da doutrina espírita, com o nosso companheiro Silvio, tá bom? Então, quem puder e desejar fazer as vibrações, a oração, nós vamos nos tranquilizando, mantendo essa conexão com o mais alto, pedindo a Deus que fortaleça nossa fé, fortaleça nossa coragem, pois necessitamos de coragem para enfrentar as lutas do cotidiano e a reforma íntima de nós mesmos. Gostaríamos de vibrar nessa noite, em especial para todos aqueles nossos entes queridos que já se encontram na espiritualidade. Que possamos lembrar de todos eles com carinho, com a boa saudade, desejando que os benfeitores espirituais levem as melhores emanações, nossos melhores sentimentos a todos esses corações queridos que se encontram na verdadeira vida, que é a espiritualidade, que é a vida espiritual. Que Jesus nos fortaleça, sustentando a dor da saudade que talvez esteja no coração de cada um de nós. Que Jesus nos ampare e nos envolva hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. A você, muita paz.